Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Jesus a todos. É uma alegria poder estar aqui com vocês para nós darmos continuidade, aos projetos da nossa igreja, especificamente agora com relação à lição da nossa EBD. Uma forma diferente, uma forma tanto quanto inusitada, mas uma forma necessária. E graças a Deus que nós temos essa possibilidade. Estamos impossibilitados de nos conduzirmos à igreja, ao templo, para as nossas reuniões, mas isso não nos impede de continuarmos cultuando, adorando a Deus, estudando, aprendendo da sua palavra. Não nos impede realmente de continuarmos buscando a presença de Deus. E graças a Deus por cada um de vocês que vai poder estar acessando ao conteúdo das páginas que nós vamos disponibilizar, e vamos juntos realmente permanecer nesse espírito de cultuarmos, de louvarmos a Deus. E muito bom podermos pensar agora acerca realmente da lição da nossa EBD. Semana passada nós estudamos acerca do Espírito e o discípulo e o dom do Espírito. E vamos estar pensando hoje acerca do discípulo e o fruto do Espírito. E eu vou dizer para vocês, é muito bom realmente a gente poder estudar a palavra. E eu vou dizer mais ainda, poder estudar acerca do Espírito Santo. Eu, então, me sinto muito motivado realmente com essas lições, porque de algum tempo para cá eu tenho procurado realmente mergulhar realmente num estudo mais aprofundado acerca do Espírito e desenvolvendo realmente trabalhos acerca disso. E fiquei muito feliz quando ouvi essas lições que convergem também para a ação do Espírito nas nossas vidas. E eu estava lendo a lição e eu achei muito interessante que o comentarista, ele já dá início realmente à lição, nos trazendo uma reflexão a partir de duas perguntas que eu achei muito propícias mesmo, muito feliz da parte dele ter começado com essas duas perguntas. E a primeira delas é: como pode o discípulo viver de tal maneira que a sua vida seja uma imitação autêntica da vida de seu mestre? Como podemos viver de tal maneira que a nossa vida seja uma imitação autêntica da vida de Jesus? E a segunda pergunta: como pode o mundo ver Jesus Cristo através de seus discípulos? Como o mundo vai ver Jesus Cristo através da minha vida? Isso daí fica claro, exatamente o conteúdo da lição que nós vamos ler. Isso é possível por meio da manifestação, da externação nas nossas vidas do fruto do Espírito. Do fruto do Espírito que nós somos capazes realmente de manifestarmos e que são a evidência da plenitude do Espírito Santo na nossa vida, na vida do crente, que é o resultado da união vital do crente com Cristo. A manifestação do fruto é o resultado vital da manifestação, da união do crente com Cristo. E aí a gente poderia pensar assim, mas como assim? O fruto do Espírito, a união vital do crente com Cristo, como é que a gente consegue entender isso? Partindo do ponto que primeiro nós temos que entender quem é esse Espírito. E que aspecto é esse que esse Espírito tem que faz realmente essa união nossa com Cristo? A gente consegue entender isso de uma forma muito clara, muito objetiva. Por exemplo, se nós formos lá ao texto de Lucas, no capítulo 4, verso 18, quando Jesus na sinagoga, lendo o livro do profeta Isaías, atribui a si próprio aquilo que estava contido em Isaías. E com toda razão, com toda convicção. E ele lê e ele declara que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Porque o ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, a boa nova aos pobres, que o capacitou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e proclamar o ano da graça, o ano aceitável do Senhor. Então, o que nós entendemos daí? Que esse Espírito estava já com Jesus durante toda a sua caminhada ministerial. Que esse Espírito estava animando e conduzindo Jesus na condução do seu ministério, desde o começo. E esse mesmo Espírito que capacitou, que andou
né, que ungiu a Jesus, como ele mesmo declara, é o mesmo Espírito que o próprio Jesus depois doa à sua igreja, doa aos seus fiéis. Após a ressurreição, o que Jesus declara, né? Que ele iria para o Pai, mas enviaria aquele que seria o Consolador, aquele que iria permanecer junto com a igreja. E aí nós sabemos o que acontece. Lá em Atos 2, quando da descida do Espírito Santo em Pentecostes, aquele grupo de discípulos, de fiéis de Jesus, seguidores de Jesus, meio que confusos, meio que sem entender o que estava acontecendo, sem saber o que iriam fazer, o mestre já não estava mais com eles para orientá-los, mas aí o Espírito vem e transforma aquele grupo de discípulos, de fiéis, transforma aquele grupo em igreja. A partir daquele momento eles se tornam igreja, porque a partir daquele momento todos eles passam a serem conduzidos pelo mesmo Espírito que foi o condutor das ações de Jesus. Então, esse realmente é o elo realmente de ligação, né? A união vital do crente com Cristo, que parte do princípio que nós temos a unção desse mesmo Espírito que capacitou Jesus no desempenho do seu ministério e que nos capacita nos nossos ministérios. E que nos capacita, segundo Jesus, lá em João 14:12, a fazermos as obras que ele fez e ainda maiores. Isso é profundo demais, irmãos. É para nós entendermos realmente do presente que nos foi doado, do Espírito Santo, que é uma doação, um presente de Jesus para nós e que muitas das vezes nós meio que fazemos uma desfeita nesse presente. Porque quando não buscamos realmente a intimidade com esse Espírito, quando não buscamos realmente que esse Espírito nos capacite, nos encha, não buscamos realmente manifestar o seu fruto, é como se nós estivéssemos não dando valor ao presente que Jesus nos deixou. Então, a manifestação do fruto do Espírito na nossa vida é o realmente que implica em nós sermos semelhantes a Cristo. Buscarmos realmente sermos semelhantes a Ele. Tá? E com um detalhe muito importante que a gente precisa entender. Semelhantes a Cristo. Eu não consigo pensar nisso sem que eu reporte lá a Gênesis no capítulo 1 da criação. Quando fala que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E aí muitas pessoas podem, lá dentro das dos seus pensamentos, né, pensar nesse conceito de imagem e semelhança, até mesmo por conta de leitura de alguns versos do Antigo Testamento, né, por exemplo, da mão do Senhor que está encolhida para que não possa salvar, do ouvido do Senhor que não está agravado para que não possa ouvir, não é? Dos olhos do Senhor que contemplam toda a criação, e aí faz-se aquela ideia, aquele pensamento de imagem e semelhança no contexto de um Deus que tem corpo semelhante ao nosso. Não é? Muitas pessoas não pensam, eu sou imagem e semelhança de Deus no aspecto físico. Mas não é isso, irmãos. Imagem e semelhança de Deus nós somos exatamente nos aspectos que são exclusivos de Deus, característica da essência do próprio Deus, e aí ele resolve comunicar-se conosco, abrir realmente uma comunicação conosco. Aqueles aspectos que fazem parte da natureza de Deus, mas que nós conseguimos alcançá-los e conseguimos externá-los. E o fruto do Espírito é exatamente esse aspecto, que é de Deus, é dele, é fruto dele, mas que nós somos chamados a manifestar. E nesse contexto somos realmente imagem e semelhança. E nesse contexto realmente podemos nos tornar semelhantes a Cristo. Porque manifestamos realmente a essência do próprio Cristo quando manifestamos o fruto do Espírito. E aí a gente pode pensar, né, numa outra frase muito falada e muito questionada dentro do conceito, por exemplo, de cristandade, que muitos entendem de uma maneira, quer explicar de outra, no contexto, por exemplo do ser cheio do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito. E o que seria realmente esse encher-se do Espírito Santo? Eu não consigo imaginar de outra coisa a não ser a ideia da ação contínua e crescente do Espírito na vida do crente.
para alcançar realmente uma plenitude ao ponto de externar, de produzir os seus frutos, o seu fruto, de fazer realmente com que esse fruto seja visto e compreendido pelas pessoas. E o interessante é que o comentarista ele faz aqui como que uma analogia, né, do aspecto do encher-se do Espírito, semelhante, por exemplo, ao verso que fala do não vos embriagueis com vinho. Ele faz essa ligação, pensando que o vinho, né, é algo assim que tem uma simbologia, né, no sentido de alegria, né? O vinho era um símbolo realmente de alegria, né, de celebração, de festa. Mas o Espírito Santo é aquela alegria que supera qualquer alegria que a pessoa possa ter na vida. O Espírito Santo é uma alegria que supera qualquer outra. E a Bíblia fala, né, que a alegria do Senhor, né, é a nossa força, né, mas mais ainda do que força, a alegria, o Espírito Santo na nossa vida é aquela alegria que não apenas nos fortalece, é claro que nos fortalece, nos capacita, mas é aquela alegria que também nos une, que nos faz realmente querermos que outras pessoas possam serem participantes dessa mesma alegria, que outras pessoas possam realmente sentirem essa alegria que nós sentimos. Então nós não conseguimos guardar para nós a alegria que temos. Não conseguimos guardar para nós, somente para nós, o presente que recebemos. Mas queremos externar isso e devemos realmente externar isso, fazer com que mais e mais pessoas possam compreenderem. Então, o fruto do Espírito, ele é algo realmente que não pode ser confundido com o dom. Porque o dom é a capacitação para desempenharmos funções, desempenharmos os nossos ministérios, desempenharmos os propósitos que temos na vida, né, que nos foram outorgados pelo próprio Senhor. Os dons são capacitações especiais. E não há uma pessoa que não tenha o dom. Já falei isso e vou repetir. Não há uma pessoa que não tenha o dom. O problema são pessoas que ainda não descobriram qual é o seu dom. E eu vou dizer, não descobriram porque ainda não tiveram coragem de pedir ao Senhor que lhes mostre. Porque se pedir, Ele vai mostrar. E no momento que mostrar é para você executar, é para você fazer. Alguns têm vários, mas pelo menos um dom todos nós temos. E eles são para o serviço. São colocados para o serviço da igreja, para o serviço do outro, para o bem do outro, para o bem do nosso semelhante. Então, nós não devemos confundir o fruto com o dom. Mas Paulo ele faz uma síntese maravilhosa acerca disso, e eu acho realmente, particularmente falando, muito maravilhosa, que eu já, inclusive, já preguei sobre isso, lá na Carta aos Coríntios, quando no capítulo 12 ele relata acerca dos dons, e cita vários, cita vários deles, cita o dom de profecia, do ensino, de línguas, da interpretação, tantas coisas que ele cita ali como dons, certo? E lá no capítulo 14 ele fala da busca realmente aos dons, que devemos realmente buscar os melhores dons para o serviço, que eles estão aí disponíveis, mas nós temos que buscar realmente no Senhor que nos mostre. Mas o capítulo 13, ele sistematiza de uma forma excelente realmente acerca disso, porque inclusive no final do capítulo 12, início do 13, ele fala que mostrará a partir dali, né, um caminho sobremodo excelente acerca dos dons. E o que ele vai falar acerca no capítulo 13? Da suprema excelência do amor. Não é isso que nós lemos lá? Então, que a pessoa pode ter todos os dons e ter vários ou ter um e executar com excelência, mas o mais excelente é o amor. E que supera todos os outros. Então, quando nós conseguimos entender isso, nós conseguimos perceber realmente que a santificação, que é algo também tão falado, que nós falamos tanto, pregamos e ouvimos tanto disso, parte também do princípio, né, de que é a manifestação do fruto do Espírito na nossa vida, que nos torna realmente cada dia mais semelhantes ao nosso Mestre, mais semelhantes a Jesus. Então, o amor é realmente a excelência da manifestação do Espírito Santo na nossa vida e aquilo que realmente nos torna mais semelhantes ao nosso Mestre, ao nosso Senhor.
na carta lá aos Gálatas, quando Paulo vai relatar acerca do fruto do Espírito, das 9 características, né? O comentarista cita que ele estava exortando os crentes da Galácia, que eram pessoas que tinham lá seus aspectos, como também eram os de Coríntios, tinham dons e tal, mas eram muito carnais. Não conseguiam viver realmente essa perspectiva dessa excelência que é viver o amor em primeiro lugar. E ter o amor realmente como ponto de partida de tudo aquilo que vem depois. Então, a exortação que Paulo faz, né, não é a fim simplesmente de orientá-los, mas de afirmar realmente, né, de que a excelência realmente da nossa vida, ela começa a partir do amor. E a partir do momento que você consegue entender esse amor, e que não é um amor qualquer, mas é o amor na sua excelência maior, que é o amor ágape, o amor relatado pelo próprio Jesus, quando vai falar acerca dos 2 maiores mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que é o do amor ágape que Jesus está falando. Então, esse amor realmente é que nos capacita a vivermos todos os outros aspectos relativos ao fruto do Espírito. E não é por um acaso que quando nós lemos ali em Gálatas, da descrição do fruto, né? Por onde que ele começa? Pelo amor. E aí depois do amor vem alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, tudo isso, correto? Mas parte do princípio do amor, começa pelo amor. Porque se não há o amor, não há como manifestar nenhum dos outros. Não há. Todos partem a partir de que eu tenha esse amor para ser compartilhado, de que eu consiga realmente externar esse amor. E esse amor é o ponto de princípio que me torna semelhante a Cristo. E eu gosto muito de uma frase, às vezes, que nós usamos muito no radical, né? De que amar com o amor de Jesus é possível, né? Não só possível, mas necessário. Não só possível, mas obrigação daquele realmente que quer viver uma vida, é exemplo da vida do próprio Cristo. Que quer fazer cumprir realmente na sua vida as palavras de Paulo, do sede meus imitadores, da mesma forma que eu sou de Cristo, ou seja, ser imitador de Cristo. E como ser imitador de Cristo, se não exercitar em primeiro lugar o amor? Não há como. Então, a manifestação do dom do Espírito, o ser cheio do Espírito Santo, parte realmente de ter uma vida que se enche ao amor. O amor que é uma capacitação do próprio Deus por meio do seu Espírito para nossas vidas. Então, todos nós temos a capacidade de amar, se tão somente nos abrirmos a esse Espírito que nos capacita a isso. E aí, então, esse amor ágape é o ponto de partida, correto? A base de todo relacionamento perfeito no céu e na terra. É exemplo do próprio Jesus. E é o exemplo realmente a ser seguido. E aí a outra característica, né, que é a alegria, né, que é o profundo regozijo do coração, o verdadeiro gosto de viver, a satisfação do Senhor independente das circunstâncias. Não tem como nós lermos isso sem pensarmos, por exemplo, no momento que estamos vivendo, que com tanta dificuldade, tantas circunstâncias estranhas, ruins ao nosso lado, mas ainda conseguimos sentir alegria, que é uma alegria que vem do Senhor, que é uma alegria que nos inunda, que nos invade, que nos traz um regozijo, que nos traz realmente um gosto pela vida, de querermos realmente viver, e uma satisfação em viver para cumprir os propósitos do Senhor, principalmente isso. Então essa alegria que sentimos, por que sentimos? Porque temos o amor de Deus no nosso coração, que aí nos faz sentir essa alegria também. A outra característica, a paz, né? A paz, uma atitude de serenidade, calma e força, tranquilidade e quietude de espírito, produzida pelo Espírito Santo, mesmo na adversidade e nas tribulações. Mesmo que as coisas estejam muito difíceis, mas conseguimos sentir paz. Mesmo que estejamos assim, impedidos, né, de caminharmos até a igreja, até o templo, para nos unirmos em congregação, estejamos impedidos até mesmo de sair de casa, mesmo assim conseguimos sentir paz. Porque essa paz, ela não vem de nós, essa paz ela nos inunda.
E a partir do momento que somos inundados por essa paz, temos que externar essa mesma paz aos demais. O papel da igreja é mostrar que mesmo diante da dificuldade, podemos ter paz, podemos ter realmente uma tranquilidade, uma serenidade, né? Porque ela deriva da nossa perfeita confiança em Deus. E aí guarda os nossos corações até mesmo da ansiedade. Quantas e quantas vezes a Bíblia fala, né, para não andarmos ansiosos? Né? Quantos versos? Inúmeros, né? Justamente por quê? Porque nós temos a paz que tudo excede, que é fruto realmente do Espírito Santo na nossa vida. Uma outra característica, né, a longanimidade, né, que faz o homem ser paciente até na aprovação. E a aprovação aqui no contexto realmente sério, né, no contexto realmente do não se pôr o sol sobre a nossa ira. A irritação, a ira, a vingança são obras da carne, que são realmente oposto da longanimidade. Então, a partir do momento que eu consigo ser longânimo, né, é uma autorrestrição, né, que não responda, né, ou revida apressadamente ao mal feito. Pode acontecer, pode vir realmente uma situação complicada, de uma incompreensão, de uma ofensa, mas eu consigo ter a segurança, né, de não exacerbar realmente numa resposta, de não partir para um revide, de não dar lugar à ira, realmente. Isso realmente é a longanimidade, né? A paciência com as pessoas e suas fraquezas. Entender que quem age dessa maneira é alguém que de repente não tem o espírito que eu tenho, ou que deveria ter, mas que ainda não foi capaz de exercitá-lo, né? Então, nós temos realmente que exercitar esse contexto da longanimidade. E parte do ponto, realmente, que se não tiver amor, em primeiro lugar, não há longanimidade. Não tem como haver. A benignidade, né? Pensarmos que a benignidade ela está associada à ideia de amabilidade, de brandura, de compaixão e de misericórdia. É realmente sentirmos a dor do outro, é realmente estarmos realmente imbuídos assim de um coração, né, que se abra realmente à dor do semelhante, à dor do outro. No melhor exemplo realmente de amar ao próximo como a si mesmo. Eu não posso ver o meu amigo, o meu irmão, eu não posso ver um outro semelhante a mim sofrendo e ficar alheio a isso, e isso não me comover. Eu não posso ver a situação, né, de opressão que ocorre, às vezes, até ao meu lado, e isso não me trazer, né, um senso, né, de agir em favor. Isso não me mover realmente a tomar atitudes que possam mudar a história de vida das pessoas. A benignidade, ela parte desse sentido, de ter realmente compaixão, de sentir realmente, né, ter realmente a misericórdia pelo outro. A questão da bondade, né, que é a generosidade em ação e a favor de outras pessoas. A partir do momento que eu sinto a compaixão, aí sim a bondade vem, a bondade me invade, certo? E aí me faz realmente agir em favor do outro. Isso é profundo. Isso é possível com o amor em primeiro lugar na minha vida. A fidelidade, né? Que significa confiabilidade total, a lealdade absoluta, a qualidade que torna uma pessoa digna de confiança. Fidelidade, preste atenção, torna uma pessoa digna de confiança. A partir do momento que somos fiéis a Deus em todos os aspectos realmente da nossa vida, somos pessoas que transmitem confiança aos demais. Exemplo disso, falei semana passada, né? Barnabé que pega aquele Saulo recém-convertido, que até então era alguém que perseguia a igreja, que até então era alguém tido como perigoso, certo? Como ameaçador, o conduz à presença dos demais irmãos, que ficam amedrontados ao vê-lo, receoso, está aqui o nosso perseguidor, mas mediante a palavra de Barnabé, recebem a Paulo.
mediante a confiabilidade que Barnabé é capaz de externar, de alguém que passa uma confiança, porque é um homem de Deus. Então, se Barnabé falou que Paulo é alguém que nós podemos confiar, então vamos confiar em Saulo, né? Se Saulo é alguém que nós podemos confiar, então vamos confiar, porque Barnabé passa essa confiabilidade. E isso é o que o mundo tem que ver em nós. Pessoas que passem realmente uma confiança. Pessoas que o mundo possa confiar, que o patrão possa confiar, que o vizinho possa confiar, que o amigo possa confiar. Alguém que não vai ser capaz de repente, enganar, trair. Sabe por quê? Porque vive uma fidelidade em primeiro lugar a Deus. E sendo fiel a Deus, consegue ser fiel a semelhante. Então, é uma característica realmente, que também parte do princípio do amor. O amor a Deus nos torna fiéis a Ele. E aí podemos ser realmente pessoas que externam esse conceito de fidelidade. A questão da mansidão, né? Que significa ainda que a humildade, a suavidade, né? A gentileza, né? Aquilo que realmente está presente. Mansidão, né? E a Bíblia exalta, inclusive, sobre isso, né? Que os mansos herdarão a terra, né? Mansidão, né? Aquele que realmente é gentil, ele é humilde, externa uma humildade, não tem, certo? Não deixa que a arrogância o coloque numa posição de superioridade, não. Antes se desce a uma condição menor do que os demais. Se coloca como servo dos demais. Exemplo do nosso Jesus, quando, por exemplo, lavou os pés dos discípulos. Esse é o conceito realmente da mansidão, né? De exercitarmos realmente esse conceito da humildade. O domínio próprio, né? Que expressa o autocontrole, a autodisciplina, a temperança, a moderação, né? E isso tem a ver também com o nosso corpo, tá? Com os nossos apetites, os nossos impulsos, né? Que são desejos, às vezes, da carne, mas que nós conseguimos ter o autocontrole, de não deixar que isso extrapole, que isso nos leve a uma condição de pecado. Domínio próprio sobre as nossas próprias ações, sobre os nossos próprios desejos, né? Então, fazer realmente com que os nossos instintos sejam, né, governados por Deus, para que possamos realmente viver uma vida santa. Colocarmos diante dele realmente as nossas fraquezas e termos nele a capacitação para conseguirmos exercer esse domínio sobre elas. Então, nós podemos claramente entender que todas essas características elas são possíveis a partir da primeira característica, que é exatamente a que abre toda essa sequência, né? Que é o amor. Se não tivermos amor, não vamos ter alegria. Se não tivermos amor, não vamos externar a paz, nem sentir a paz. Se não tivermos amor, não vamos ser longânimos. Se não tivermos amor, não haverá benignidade em nós. Se não tivermos amor, não vamos ser capazes de gestos de bondade. Se não tivermos amor, não seremos fiéis de maneira nenhuma. Se não tivermos amor, não seremos mansos, humildes. Seremos arrogantes. Seremos altivos demais. Se não tivermos amor, não exerceremos o domínio próprio. Não seremos capazes de contermos a nós mesmos. Se não tivermos amor, não seremos capazes de externar o fruto do Espírito, porque começa em amor. Então, o fruto do Espírito é a manifestação viva do amor de Deus nas nossas vidas, que nos foi doado pelo próprio Jesus, certo? Nos foi ensinado por Ele durante seu ministério, e depois nos foi doado na pessoa do Espírito Santo, que vem sobre nós, que nos unge, que nos enche e nos capacita realmente a vivermos os seus frutos, o seu fruto, externarmos o seu fruto, a sermos realmente cheios do Espírito. E ser cheio do Espírito, aí sim, é ser realmente semelhante a Jesus. É realmente viver uma vida de santidade, porque conseguimos assim cumprir com os propósitos a que somos chamados. Conseguimos assim fazer valer o nome que recebemos de cristãos. E o que é um cristão? Um pequeno Cristo. E o que é um pequeno Cristo? Alguém que é, numa fração menor, semelhante ao maior.
semelhante a Ele. Que nós consigamos realmente entender isso. Entender que o Espírito está aí, está conosco. O Espírito está para nós, disponível a cada um de nós. E se queremos viver realmente uma vida que seja realmente à disposição do Espírito Santo, e que Deus nos abençoe, e que procuremos cada dia mais buscarmos em conhecer, em aprender cada vez mais desse Deus, desse Jesus, desse Espírito Santo, dessa triunidade que transforma as nossas vidas. Amém? Deus abençoe, irmãos. Até a próxima aula e continuemos juntos em oração e continuemos cultuando a Deus no ambiente das nossas casas, das nossas famílias, unidos realmente nesse propósito de enfrentarmos as dificuldades com a garantia, com a certeza de que o Senhor está conosco em todo o tempo. Amém. Deus abençoe.